Você não hidrata seu cabelo, seu cabelo tá quebrado. E não era porque ele não era liso. A gente é tão besta, porque a gente se olha no espelho, vê, mas a gente acha que não é. Tipo quando eu achava que eu era branca, sabe? Assim? Eu demorei anos, mesmo sendo maquiadora, tá. É tipo assim, um dia, tá, é porque não é igual, né? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Abra o Olho com Sabrina Kim. Hoje eu tenho duas convidadas super especiais. Bom, vou apresentar as minhas convidadas. Eu tô com a Satamura, que é cabeleireira, e a Camila Ri, que é influencer. Gente, tem um monte de coisa pra falar, também ansiosa. Porque assim, o episódio de hoje, por que eu chamei vocês? A gente vai falar sobre questões de identidade, claro, mas eu chamei vocês porque o que me chama a atenção é que várias questões, eu acho que eu e vocês, me falem se eu estou errada, que a gente teve quando a gente cresceu e que a gente não gostava, viraram o trabalho de vocês, não é? Eu acho que hoje deu uma virada, assim, e eu queria entender mais ou menos como é que vocês chegaram nesse processo, porque mexe com questões internas, né? Gente, vamos chegar lá. Você quer se apresentar, Sá? Oi, eu sou a Satamura, eu sou cabeleireira. Eu morei no Japão 18 anos e... Sim, morei 18 anos no Japão. E eu sou birracial, a minha mãe que é branca, meu pai que é japonês. E eu sempre tive, por ter sido criada por branca, eu sempre tive muitas questões, assim, que eu sentia que, tipo, meio que minha mãe me cobrava por eu não ser, sei lá, não ser o padrão da maioria das asiáticas. Por exemplo, o meu cabelo. Meu cabelo, na época da adolescência, ele era bem ondulado. E ela ficava, tipo, me questionando muito isso. Tipo, você não hidrata seu cabelo. Seu cabelo tá quebrado. E não era porque ele não era liso. E eu sempre tive muita dificuldade para aceitar isso. E eu alisei por anos, assim, anos. E hoje em dia ele virou meu trabalho. Porque hoje em dia, tipo, eu não trabalho com alisamento. E eu tento trazer essa abordagem para as minhas clientes. Tipo, olha, tá tudo bem você não ter o seu cabelo liso. É normal. E aí fiz bastante pesquisa também. Tanto que essa última vez que eu fui pro Japão, antes de eu ir, tipo, a maioria do meu público já era amarelo. E eu sentia que faltava alguma coisa no meu trabalho. E aí eu queria entender mais, tipo, finalizador, alguma solução para os problemas que tinha na minha cadeira, assim, com as minhas clientes amarelas. Então, meio que é isso. E hoje é o diferencial do seu trabalho. Eu fiquei com uma dúvida, mas lá no Japão, eles também não têm produtos específicos para cabelo ondulado e tal? Tipo, eles também acabam vendendo essa imagem de cabelo liso? Sim, exatamente. Aí foi super interessante até eu ter ido. Eu peguei, acho que assim, um timing bem bom. Que assim, no Brasil, a gente já tá falando sobre cabelo natural, já faz, sei lá, uns 10 anos que começou esse movimento de não alisar. No Japão, esse processo começou, sei lá, 3 anos atrás. Então, eu consegui pegar o começo desse processo e agora tá aparecendo influenciadoras, outras cacheadas, assim, que tá falando, não, eu sou japonesa e meu cabelo ele é assim. Então eu peguei bem esse começo. E realmente, assim, a indústria japonesa, ela foca em, tipo, não solucionar o problema das mulheres. Eles querem, tipo, alisar. Entendi. Então, tipo, você vai numa farmácia japonesa, em japonês chama kusege, né? Até a palavra, ela é meio... Em japonês, ela quer dizer, tipo, um hábito... tipo, um hábito ruim. Entendeu? É um cabelo com um hábito ruim. Nossa. Tipo, kusê tipo... É como se fosse hábito, mania. Só que é uma palavra que, assim, traduzindo, ela não dá uma sensação pra gente que fala japonês, entendi. assim, boa, entendeu? Entendi. Então, tipo, as mulheres vão na seção de produto que, tipo, chama... Tipo, pra consertar pra consertar seu cabelo. Então, tipo, tem muito produto pra alisar, tem uns que que você passa e, tipo,
é pra pesar, sabe? Aham, Então não aham. tem produtos pra valorizar. Entendi. Então é um movimento Seria pra novo. transformar o seu cabelo em cabelo É, liso. pra deixar no padrão né, um padrão da mídia de lá, né? Entendi. Nossa, eu lembro que eu via alguma coisa passou no meu feed, que aí eu acabei conhecendo você, o seu trabalho. E aí, quando começaram a falar, porque a gente não sabe que a gente talvez tenha o cabelo XYZ até alguém falar, né? E aí eu lembro que quando eu vi o seu vídeo, eu falei: pera, eu acho que meu cabelo nem sempre foi liso, não é? É assim, Uhum. né, a gente é tão besta, porque a gente se Aham. olha no espelho, Sim. vê, mas a gente acha que não é. Tipo quando eu achava que eu era branca, Que a sabe gente já assim? associa. Ai, É, não, tô aqui no Brasil. Não, eu é, sou asiática, meu cabelo é meu liso. cabelo é liso, É. né? Uhum. É muito engraçado. Aí quando eu Sim. vi, eu falei, gente, eu acho que meu cabelo em algum momento era enrolado, ondulado, até o ondulado, né? Que ondulado já não é o liso. E sempre existe esse movimento de alisar. Eu lembro que eu tava na adolescência, entrou na época, o nome é péssimo, tal da chapinha japonesa, né? É horrível. É. E eu lembro de asiáticas que faziam a chapinha japonesa. Eu fazia. Ah, é? É, E o então. meu nem era, tipo... Hoje em dia, eu me olho, assim, as fotos da época de colegial e eu fico, tipo... Nossa, pra que eu alisei? O É. meu cabelo nem era enrolado, tipo... Mesmo se fosse enrolado, era só aprender a finalizar. Ele era ondulado. E aquela ondinha já me incomodava. E eu tenho plena noção que muito era porque minha mãe ficava falando, tipo... Ai, teu cabelo tá quebrado. Faz alguma Uhum, coisa. uhum. Ai, nossa, tua prima tem um cabelo tão lisinho. Olha o teu, tá todo quebrado. É porque tua prima cuida, você não, entendeu? É que minhas primas... Eu vou É, chorar. as minhas primas quase todas têm o cabelo bem lisinho. E só eu era, tipo, ele armava, sabe? Entendi, entendi. E... Mas as suas primas também são birraciais ou Não, não? elas são... as minhas primas, acho que birracial só tem uma. E ela Tá, tem o cabelo escorrido também. As entendi. outras não. E que época que você morou no Japão? Nossa, gente, é muito... É Da complexo. infância? É bem complexo. Eu fui pro Japão com 6 anos. Tá. Aí eu fiquei 3 anos. Aí eu tava esquecendo português. E eu não entendia mais o que meus pais estavam falando comigo. Porque normalmente quem vai pra lá, né, é pra trabalhar em fábrica. Uhum. Então eles ficavam 12 horas na fábrica, só me via no fim do dia. E eu ficava o dia inteiro na escola japonesa. Minhas amigas eram todas japonesas, Uhum. só falava japonês, então eu não conseguia mais me comunicar com eles. Então, aí minha mãe resolveu voltar, minha mãe e meu pai. Aí eu fiquei mais 3 anos no Brasil, que foi a pior época da minha vida. Jura? Aí eu aprendi português. Quando eu aprendi português, Você aí eu mudou de novo. voltei pro Japão. Aí eu fiquei mais 3. Eu ficava nessa indo e voltando. Aí no total deu 18 anos. Mas sempre foi picado, assim. 3 aqui, 2 lá. E a sua adolescência foi mais no Foi, Japão ou foi mais aqui? o começo, a pré-adolescência foi no Japão. E a adolescência mesmo foi metade no Brasil. E o fim, assim, quase pra adulta no Japão. É, porque eu acho que é uma fase que a gente tem várias questões em relação à Nossa, aparência, né? Nossa, ainda mais se você não é o padrão, né? Que a gente assistia Xuxa, o Uhum. padrão era ele. Eu acho que até você achava que você era. Eu não sei. Hoje eu penso assim, você fala, nossa, gente, tinha tanta coisa errada. Não é que é errada, mas era coisa que a gente passou, que você fala, nossa, esse tipo de sentimento de, eu quero cabelo liso, eu quero cabelo sem, o olho sem ser puxado, eu quero usar esse tipo de roupa, é uma construção, né? E aí, ó, eu tô com quase 40 e pouco, 42. Não sabia que você tinha 42. Eu tenho Achei que você era bem 42. mais Não, nova. Não, também. tenho 42, gente. E você descobrir isso na fase adulta, é difícil também fazer, porque o seu cérebro. Você fala do cabelo enrolado, que eu acho que é um pouco tem a ver com as mulheres negras também, né? Uhum. Antes eu via, tinha amigas com cabelo enrolado que elas acordavam 1 hora antes, né, pra ir pra escola, pra cuidar do cabelo, e alisamento. Hoje, na região que eu tô, que eu moro, que eu convivo, é tão bonito ver, assim, as pessoas assumirem o cabelo. Gente, isso dá um poder. Eu acho que esse negócio de cabelo
não é supérfluo. Não, Gente, não é. muda a sua vida. Eu acho que beleza, né? Maquiagem. E eu vejo, assim, as meninas, os homens, as mulheres negras, assim, assumindo. Gente, é uma coisa tão poderosa. Eu acho que no jeito de andar, no jeito de você vestir. E aí você vê vários, né? De dread, de, assim, Black Power, assim, vários. Você vê variedade, assim, que o cabelo pode ser muita coisa. E eu acho que na minoria a gente tá fadado a alguns estereótipos de cabelo, né? Enfim, sei lá. Eu tenho uma observação bem que eu lembrei agora, você falou do Black. Faz sei lá, meio ano, eu vi uma polêmica que era uma página bem conhecida de discussões raciais pretas. Eles repostaram um vídeo de alguém na Ásia fazendo um permanente, né? E aí tem uma coisa que eu descobri dessa vez que eu fui pro Japão, que o nosso cabelo, o cabelo asiático, ele tem um ciclo. A gente nasce com ele, mas no decorrer dos anos ele vai mudando. Então tem muita gente que quer que nem o meu caso, que na adolescência ele ondulou, né? Aí ele passa da fase da adolescência, ele começa a alisar. Quando a gente vai passando dos 30, ele às vezes volta a não é alisar, ele encrespa. Então esse é conhecido lá como crespo asiático. E ele não é o crespo igual o afro. Ele é totalmente diferente. Que o afro, ele chega a moldar um cacho, né? Ele faz um cachinho. O asiático, ele frisa e torce. Então, tipo assim, eu não fazia ideia. Eu lembro que que eu era do Sorro, não sei se você conhece. Sim, acho que todo mundo de São Paulo conhece, né? Eu era do Sorro e no Sorro fazia muito permanente. E na época eu ficava tipo, por que esse povo fica fazendo permanente? Eu não entendia. Aí eu fui pro Japão, comecei a observar assim depois que eu virei profissional. E realmente, a cada salão assim que você vai, se tem 10 clientes, 6 tá fazendo permanente. E eu achava, esse povo liso querendo enrolar o cabelo. E não, aí eu descobri que as pessoas fazem, porque como é um cabelo que não tem forma, eles resolvem fazer o permanente porque ele é uma textura diferente, assim. Ele é difícil de finalizar, não pega alisamento. Então, é uma solução que as pessoas mais velhas... Por isso que é tão comum a gente ver a nossa avó, a nossa tia... Nossa! Agora, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, minha cabeça explodiu mesmo. Porque é por isso que tantas senhoras fazem permanente, porque como ele não tem forma, com o permanente ele pelo menos molda, então elas não têm trabalho. Então não é que eles querem ficar com o cabelo cacheado, é uma solução que o mercado lá encontrou para algumas pessoas. Então, como não pega o alisamento, então tem gente que faz o permanente. Eu então, acho que até... Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que é por isso que tem até o estereótipo da Dimar, né? Que é da senhora, que é a Dimar com permanente. Não, e a gente tava, desculpa, comentando aqui antes de começar a gravar, né? Que meu cabelo tá mudando. Eu sinto que ele já tem uns, tipo assim, parece um frizz, né? Isso. E aí é isso, assim, tipo, parece liso, mas tem uns frizz. E aí eu fico pensando, até a última vez que eu fui no salão, falei, nossa, será que depois o meu cabelo vai armar? Tipo, e aí você tava falando do dia de mar e tal. Toda vez que eu, tipo, eu mesma fazia babyliss, dependendo do jeito que eu fazia, sabe, antigamente fazia bem caixinha. Sim. E eu ficava assim, nossa, fiquei com uma cara de velha. Mas é porque, pra mim, eu já associava como sendo a Dilma. Mas minhas amigas, que não asiáticas, elas olhavam e falavam, tá super bonito. Mas olha que louco. É muito louco. Porque a associação é diferente. É diferente. E eu lembro também de muita situação que às vezes você tinha uma questão com o cabelo. Assim, agora eu tô falando do meio que eu vivi. Talvez só tenha outra vivência, porque você morou fora. A maioria das minhas amigas eram brancas. Então, se eu tinha alguma insatisfação com o cabelo, você não conseguia nem reclamar. Porque as pessoas falavam, mas seu cabelo é bom. Sim. Aí, assim, você tava lá, você tinha uma questão e você não conseguia falar. E você ia no salão, ninguém entendia. Então, assim, era uma coisa meio reprimida. Você não pode reclamar de nada. Você não pode reclamar. Mas sua pele é boa, mas isso, mas aquilo. Seu cabelo é bom, não sei o quê. Então, assim, Então, eu acho que isso, pensando...
vai deixando, no meu caso, foi deixando de. Eu acho que essa coisa do autocuidado também foi meio que reprimindo, porque eu não tenho uma relação boa com, até hoje, com salão. Eu odeio fazer unha, não sei, e eu fico me questionando: será que eu não gosto? Porque pode ser também uma vertente, não gosto. Ou será que ao longo desses anos, pelas experiências que eu tive, fez eu não gostar, sabe? Porque eu odeio salão, papo furado, as revistas, assim, eu odeio. E aí eu fiquei pensando, e essa coisa do autocuidado, de se cuidar mesmo, de achar que você. O skincare, é que agora não, as outras gerações já são diferentes, mas não é pra mim. Eu acho que eu entrava, eu acho que eu nem entrava nessas lojas. Você entende o que eu tô querendo falar? Entendo. Sim. Porque você é tão. Seu cabelo é bom, sua pele não sei o quê, nananã, que você nem ia lá. Eu vejo as mulheres lá com um monte de produto de cabelo, não sei o quê. Pra mim, aquilo lá é um. Eu não entendo o que tá acontecendo. Porque tem um monte de finalizador, tem não sei o quê. Pra mim, é shampoo e condicionador. Sabe assim? Que eu acho que é uma coisa que eu tô reaprendendo. Porque eu acho que foi muito reprimido. Né? Não sei. Eu também sempre odiei salão. Odiava, porque era sempre isso. Tipo, você entrava, sentava. Primeiro que nunca ficava do jeito que você Nunca, queria. E segundo, porque, que nem você falou, sempre remetia essa coisa de experiências ruins, assim. Maquiagem. Nossa, eu tenho uns traumas, assim, tipo... aqui no Brasil, tipo, nossa, de ficar parecendo uma palhaça, de a pessoa fazer tentar fazer um côncavo onde não precisa. Tanto que depois que eu entendi que demorou pra eu me assumir como amarela, né? Até então eu queria ser o mais branca possível. Mas quando eu entendi, eu que tinha que falar pra maquiadora assim, tipo, não aumenta meu olho. Eu gosto do meu olho do jeito que ele é. Então só faz uma maquiagem assim, tipo, se tiver que diminuir, não tem problema. Mas eu não quero que fique com aquele marcado, aquele côncavo que elas costumavam fazer. Então eu tinha também o mesmo sentimento que você. E aí eu queria fazer a pergunta pra vocês duas. Porque hoje vocês trabalham com beleza, que é uma coisa assim que pessoalmente já foi uma questão pra nós, né? Como é que. Claro que a virada não foi do dia pra noite, mas quando é que você começou a se descobrir amarela, entender que você não é branca? Porque eu acho que no cabeleireiro e na maquiagem, quando a gente ia pro salão, eu acho que a gente acabava levando referências de pessoas brancas, porque pra gente era o padrão de beleza. Sim. Hoje parece até absurdo que você falou, isso não vai ficar nisso, né? Mas na época fazia muito sentido. Fazia muito Tipo, você leva sentido. uma foto de uma pessoa loira, de olho azul, eu quero essa maquiagem, né? Com esse cabelo, né? Os profissionais eram outros, era uma outra época, as pessoas nem conseguiam entender. E eu acho que acontecia muito, que acontecia no salão, e entre aspas, não dava certo. O profissional jogava meio que a culpa em você. Mas é que seu olho é assim. Mas é que você olha assim, mas é que seu cabelo é assim, não deu certo. É que seu Você cabelo foi não é muito tão liso, liso. você O meu Nada fica, grampo não fica. Eu acho que era uma frustração dos dois lados e tinha que jogar a culpa em alguém. E eu lembro, assim, de muitas situações de ir no salão, chegar em casa e tomar banho. Tomar banho, tirar tudo, você pagou uma nota, tira tudo. E eu acho que até relações com festas. Eu tinha relações horríveis com festas. Porque você não se sente bonita, não. Você quer, adolescente, você quer sair, você quer se sentir bonita, você quer dar uns beijinhos. E aí eu acho que você vai se colocando pra trás, né? E é muito confuso, porque o que é se achar bonita? Porque a gente queria se encaixar no padrão branco, não conseguia, ia no salão, aí vou fazer em casa, mas o que eu vou fazer em casa? Tipo, então você... Porque eu não peguei a coisa da internet, assim, porque agora tem um monte, né? Você pegava. Eu lembro de um livro, eu não sei se vocês vão lembrar que vocês estão mais novos que eu, que foi um boom, que foi o manual do Duda Molinos. Lembro. De capa laranja. E tinha, eu acho que tinha alguns exemplos. Era, acho que o primeiro livro que eu me lembro que tinha algum tutorial de maquiagem. Gente, eu nunca entendi esse negócio do côncavo e do convexo. Do côncavo, você ter que. Aí eu tentava, aí você fazia, você falou, gente, não fica. E até entender que eu não tinha
a profundidade do olho, demorou muito tempo. Eu tenho esse livro até hoje, tá lá guardado. Então, você não tinha os tutoriais de não te atendiam. E aí eu falei, não, pera. De algum momento eu falei, não, eu acho que eu tô procurando a referência errada. E aí eu vinha nessas mestrarias coreanas que eles importavam, né? Algumas revistas coreanas. E aí aí você via, você falava, ela, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, É é diferente, porque elas são diferente. coreanas. Exato. Aí, tipo, qual que é o meio termo? É um côncavo marcado ou passa um monte de glitter e, tipo, é diferente? E mesmo as roupas, né? Eu acho que tinha umas coisas de renda, Era muito menininha, assim, né? mais pastel. Então você ficava meio num limbo, né? Como é que vocês fizeram? Como vocês chegaram em tipo de aceitação, enfim, de falar, "Bom, pera, não é essa referência, é essa outra." Vai, Camila, fala você. Não sei, pra mim parece que até hoje eu ainda tô nesse processo. Eu acho que até morrer, porque é tipo isso do negócio de você descobrir, eu não tenho côncavo. Parece tão óbvio, né? Mas eu Aham. demorei anos, mesmo sendo maquiadora, tá. É tipo assim, um dia, tá, é porque não é igual, né? Uhum. Mas até essa ficha cair, e eu acho que, sei lá, todo ano cai outra ficha. Tá. Tipo, meu cabelo, tá, sabe? Vai, tipo, uma coisa óbvia também. Eu sou pequenininha. Mas até uns anos atrás, nossa, eu vou ficar muito paniquete. Não sei se é da nossa época, vai, paniquete. Ficar, tipo, Bombadona. bombadona e tal. Aí, foi passando o tempo, tá, não dá, não rola. É que eu sou assim, pequenininha, sabe? Tipo, óbvio. E acho que eu tava até pensando ontem, já tava nervosa, não consegui dormir, pensando o que vai perguntar, que a gente vai conversar, tal. E aí, eu pensei assim, nossa, que é uma coisa também que eu só percebi com o tempo, que o fato de ter virado maquiadora e de trabalhar hoje com o Instagram me forçou a lidar com várias questões, Uhum. que até então eu ficava meio igual Adiando. você, tipo assim, não, mas não precisa, sabe? Tipo, então eu já tive épocas em que eu me sentia muito mal se eu não tivesse maquiada assim, tudo, Uhum. sabe? Uhum. Tipo, eu sou muito feia sem maquiagem, porque eu não gostava dos meus traços, eu queria ser mais branca, tal. Uhum. Mais branca não, não sou nem branca, mas Aham, enfim, vocês aham. entenderam. Entendi. Mais parecida possível. Não tem como. E aí, depois, teve uma época que eu já estava no outro extremo, assim, tem que me aceitar 100%, não pode passar um creme, uma Uhum. maquiagem, tipo, mais ou menos Uhum. como você falou, Uhum. assim. É tipo. E aí, hoje, eu já tô, eu acho, numa fase mais saudável, de tipo, Uhum. quando eu tô afim, eu me maquio, quando eu não tô afim, também não me maquio, e de me sentir bem nos não dois extremos, mas Uhum. Nas duas das situações. duas situações, e não de querer parecer muito coreana ou de parecer mais branca. É tipo assim, eu sou assim, eu vou realçar o que eu gosto, e acho que é mais o foco em realçar e não tanto disfarçar, Transformar, transformar. Mas é muito complexo, porque assim, é até uma coisa que eu levava muito na terapia. Falava assim, eu tô envelhecendo, eu tô me incomodando com algumas coisas, sabe? Tá aparecendo ruguinha, minha pele é mais fina, ela fica ressecada mais fácil, então as rugas aparecem mais fácil. Uhum. E eu até tava pensando esses dias, nossa, minha mãe não tem tanta ruga, mas eu acho que eu puxei mais meu pai. E aí, sabe, você vai vendo, nossa, minha mãe tem 30 anos a mais e não tem ruga, e tipo, eu já tô vendo umas linhas finas, sabe? E aí, falando com a minha psicóloga, ela falou assim, mas é, que, tipo, do mesmo jeito que seria errado eu me obrigar a fazer tudo, um monte de plástica, esticar Uhum. o rosto e fazer um monte de procedimento, também seria errado me privar de querer fazer coisas Uhum. porque eu tô me sentindo mal. Uhum. Aí, só que aí a linha é muito tênue Ter, entre o né? que eu preciso e vai me fazer me sentir melhor e o que eu tô fazendo Pelos pelos outros, outros ou porque eu tô exato. sendo influenciada. Uhum. Então Uhum. é muito complexo. Ainda Uhum. hoje com mídia social, Ainda mais você trabalha com isso, sim. né? É o seu trabalho. Eu acredito que deve ser difícil mesmo. Tipo, e é uma coisa que eu pensava muito: será que se eu fizer é melhor não falar? Porque, tipo, eu vou estar Hum. influenciando? Mas se eu não falar, eu não vou estar passando uma imagem
falsa, de tipo, passem um creme e é mágico, você vai ficar assim. Então, eu prefiro falar o que eu tô fazendo. E até porque hoje, tipo, com o tempo eu também comecei a entender melhor que, sabe, é como se fosse alimentação e exercício. Uhum. Os dois separados não vão fazer nada, tem que ser os Uhum. dois juntos. Então é a mesma coisa com procedimentos e skincare. A rotina do dia a dia você tem que manter. Um não vai substituir o outro, sabe? Mas, de novo, eu acho que é muito pessoal a história de cada um, o que, que vai te incomodar. Tipo, como você estava falando, o histórico com a sua mãe. Uhum. E eu acho que também a relação com a minha mãe, sabe? Nem falando muito sobre beleza. É que assim, não sei, pelo menos é a minha impressão, né? Do que eu vivi. Mas que coreano é muito ligado à aparência. Uhum, uhum. Então, não sei nem se é asiático, mas pelo menos na minha família coreana, Não, assim. eu acho que no geral é Então é mesmo. muito, ai, a roupa tá assim, o que os outros vão pensar, o cabelo tá assim. Ai, tipo, engordou, sabe? É Uhum. tipo, Não, engordou, eu acho que é de toda a família asiática. e É assim, a tipo, primeira coisa que fala. nem família, se eu pego o elevador, tipo, uma coreana que eu nunca vi na minha vida, já começa a perguntar quantos anos você tem, onde você trabalha, seu CPF. Você engordou, hein? Você casou? Você tem filho? Aí eu, gente, eu nunca vi a pessoa na minha vida. E aí, tipo assim, entre 8 andares, a pessoa pesquisa, tipo... Você fala, chega logo, chega logo, chega E logo, quero você sair só desse falou aquele elevador. coreano, né? Só tipo assim. Então, eu acho que também é toda a nossa autoestima e as coisas com as quais a gente se preocupa tem muito a ver com todo o... Não sei nem a palavra. Nossa bagagem mesmo, Uhum, sabe? uhum, Tipo, se minha mãe não tivesse me falado tal, tal, tal coisa, será que hoje eu me preocuparia? uhum. Porque, e isso é uma coisa que eu falo na terapia, né? Não tem como apertar um botão e falar, pronto, não vou mais me preocupar. Ah, sim, Assim, gente, tipo, acabou. Eu é. li um artigo, vi um documentário falando que a gente se preocupa que, tipo, é etarismo, Uhum, que uhum, tudo bem envelhecer, mas não é por saber disso, por ter consciência disso, que eu vou apertar um botão pronto. Não vou mais pintar o cabelo. Eu nem pinto ainda, mas uhum, tipo assim, não vou me preocupar quando aparecer cabelo branco, não vou me preocupar, não vou me incomodar de ver uma ruga. Enfim, eu acho que é todo um processo. E eu sempre falo isso no Instagram. Hoje eu faço, tipo, fiz Botox, segunda vez na vida, assim. uhum, Mas será que daqui a 5 anos eu vou fazer? Não sei. Pode ser uhum, que com o tempo eu pense, não preciso, tipo, me aceitei. Mas pode ser que não. Não uhum. sei. Gente, a gente se vê como gente, como uma pessoa comum. Isso eu acho que é o normal. É que eu acho que a gente passou por situações que a gente não se via como Uhum. gente, Como né? assim não se vê como gente? Não se via como gente no sentido assim, porque essa coisa bom, eu tenho loja, eu também trabalho com autoestima. E a gente vê essa transformação. Tem a questão da mulher e tem a questão das minorias. Uhum. Minoria, eu odeio também essa palavra que não é minoria, mas assim, não, vou falar não branco, vai. Sim. Porque eu acho que aí dá pra relacionar. Como a gente foi tudo, a literatura, as nossas referências, inclusive em revistas japonesas, eu acho que mais que as coreanas até. Se valorizava essa coisa do olho mais arredondado, né? As Olho modelos eram, claro, né? as modelos eram birraciais, né? Eu lembro de ver, assim, não eram japonesas de olho pequeno, Uhum. né? Mais fino, enfim. Essa construção que a gente começou a ver, que é ao longo do processo, se a gente se sentia feia, não é porque a gente era sensível, é porque Uhum. estavam nos dizendo isso. Uhum. E a gente acreditou. Porque você. Gente, não dá pra você. As pessoas falam, crescer com autoestima. Não sei o quê. É muito fácil falar, Uhum. só que quando você sai na sociedade, vem alguns sinais que faz você entender que as suas características são inferiores. Eu Uhum. sei porque eu passo isso com os meus filhos, gente. Eles são Sério, eles birraciais. perguntam ou as coisas que eles falam, você acaba entendendo que eles não se sentem bonitos ou... Então, aí também tem isso, né? Você fala assim, será que é uma questão minha que eu passo para os meus filhos, Hum. né? Então, assim, meu Instagram pessoal, ele foi aberto por conta disso. Porque eram questões minhas que eu sempre tive. Também sou casado com uma pessoa branca, então traz outras questões. Mas era uma coisa minha.
Então eu falava, meu Instagram era fechado, não se falava, eu falava com, né, enfim, com meu marido, tarará, naná. Aí a gente teve filhos. E aí eu acho que talvez a Sá até consiga falar do outro ponto de vista. Quando os filhos são birraciais, o pai tem uma cara, a mãe tem outra cara. É diferente dos dois pais serem brancos, dos dois Sim. pais serem asiáticos, enfim. E aí eu tenho 2 filhos, um tem o cabelo de um jeito, outro tem cabelo de outro jeito. Um filho meu tem um cabelo mais ocidental, digamos assim. E o outro tem um cabelo mais asiático, um pouco mais pesado, enfim. Eu consigo ver que o que tem o cabelo mais asiático, ele sonha com o cabelo do que tem o cabelo. E eu nunca tinha pensado nisso. Então, e aí na escola também vem alguma coisa assim. Algum momento alguém deve ter chamado ele de coreaninho. Então, são os sinais que ele vai entendendo que em algum momento ele uma vez ele se descreveu como estranho. Aí eu falei, ai, gente, esse filme de novo. Você fala, não, gente, já tô com, não, já vai ter que passar por isso. E aí a gente tem revivido isso. Hoje a gente tem outras ferramentas, né? E eu tenho prezado com essa coisa de você se autogostar. Eu acho que todo mundo tem o direito de se sentir bonito. Eu nem sei se estou fazendo certo, tá, gente? Não, acho que Maternidade não sei, vou ver isso daqui pra frente. Mas com as questões de aparência, eu tô, assim, né, eu tenho uma preocupação, porque eu acho que a gente tem o direito de se sentir bonito. Então, esse meu filho, o que tem o cabelo mais asiático, na pandemia, meu marido foi cortar. Já contei a história em um monte de podcast, mas aqui eu acho que é muito importante. Na pandemia, ninguém podia sair, os cabelos cresciam, meu marido ia lá cortar. Cortava assim, não corte estético, é prático, vamos cortar de higiene. E do meu mais velho, ele conseguia cortar, não sei o quê. E do meu mais novo, pro meu filho, pro meu marido, ele também tava conseguindo cortar. O meu mais novo, ele falou assim: você corta o seu cabelo que nem se fosse o seu. O meu cabelo não é igual ao seu, não sei o quê. E aí o meu marido ficou meio chocado. Meu, só um cabelo, né? Estamos cortando o cabelo. E aí depois a gente ficou conversando só eu, sem as crianças, que eu falei, não é só isso. E realmente, o cabelo dele é diferente do seu. Ele não se identificou quando cortava de outro jeito, ele se sentiu estranho, Se né? sentiu, né? E é dentro do núcleo familiar, não é fora. Sim. Não é no salão, é seu pai. E aí, pro meu marido, acho que também foi tipo assim: eu realmente não sei cortar o cabelo dele. Porque ele entender, né? Porque é diferente você cair a ficha. E aí foi quando eu tomei decisão, eu falei, ele só vai cortar o cabelo E não é nem de. Porque ele cortava com um salão que era japonês. Eu falei, não, ele tem que cortar com alguém coreano. E a minha mãe também, ela comprou. Eu também não sei se isso é bom ou se é ruim, mas existe meus pais vendo isso com os netos, eles pensam, eu já vi esse filme também. Então, minha mãe comprou um shampoo coreano, sabe? Assim, a gente vai. Gente, acho que é a renovação do ciclo. Acho que todo mundo tenta se redimir, Sim. né? E aí foi engraçado, porque eu trouxe ele no salão, aí pedi várias indicações de várias pessoas. Gente, vocês conhecem alguém que corta cabelo de criança? Porque cabelo de criança também, eles não têm paciência, né? Sim. Aí a gente descobriu o Marcelo, que corta o cabelo de todos os meninos coreanos. E quando ele chegou no salão, que é aqui no Bom Retiro, tinha um telão que eu acho que tava passando algum YouTube de música coreana, mas não era BTS, era mais antigo. E aí eu lembro que meu filho entrou e ele falou assim: ai, todo mundo aqui é coreano? Tipo, vocês entendem o que eu tô falando, né? Nossa, se eu falar isso com. Quando eu falar isso com outra pessoa. Vocês entenderam? Obrigada. Ele chegou assim: ai, todo mundo aqui é coreano. Ele falou alto. E aí. E o Marcelo, porque na cabeça dele, ele achava que todo mundo lá também falava coreano. Que dá um desconforto. Eu já me senti nessa situação também. E aí o Marcelo, acho que muito inteligente emocionalmente, saca? Eu falo: oi, cara, tudo bem? Senta aqui, não sei o quê. E eu acho que deu um alívio, porque eu acho que meu filho deve ter pensado: será que eu tenho que explicar em coreano? O que eu vou ter que querer? Né? Eu não consigo explicar, né? Ou ele tá passando também pelaquela fase que eu não sei se vocês passaram, mas provavelmente sim, que eu passei muito. Tipo,
por incrível que pareça, quem tentava me trazer pra cultura japonesa era minha mãe e não meu pai, que é japonês. Nossa, eu fiquei pensando nisso. Ela forçou muito, assim, tipo, ela achou o máximo que eu sou. Na minha família, eles pegaram aquela época de ditadura. Então, o meu pai, a geração do meu pai, eles não falam japonês. Então, só eu e minhas primas que falamos, porque a gente morou no Japão. Então, ela não queria que eu esquecesse de jeito nenhum. Então, ela tentava... Tudo que é coisa de japonês, ela me colocava no meio. Tipo, tá tendo um acampamento de japonês. Vai lá, Vanessa. Ah, tá tendo não sei o que lá de japonês. Vai, o Kaikan, vai. E na hora que eu via japonês e o outro era amarelo, eu virava o olho, assim, tipo, ai, eu não acredito. Você tipo, crescendo, você pensava, ai, eu sou branca. Eu pensava super assim, ai, por que eles me colocaram no meio desse monte de japonês, sabe? Que saco. Eu fiquei pensando porque você foi pro Japão, voltou, voltou. E aí eu pensei, será... Eu acho que pra você deve ter sido muito mais confuso. Porque, tipo, no Japão era um padrão de beleza. Aí aqui era outro. Aí, como que você... Não, foi bizarro, assim, a minha... Caótica. Porque quando eu chegava... Tem até o lance do peso, que vocês comentaram. No Japão, eu era gorda. E, tipo, eu tenho 1,65, na época eu tinha 47 quilos. Nossa. E as meninas da escola me obrigavam a correr o triplo que uma japonesa. Por causa do... Porque eu sempre tive coxa. E aí elas falavam que eu tinha que emagrecer mais. E, tipo, gente... 47 quilos, sabe? Eu era assim. Aí eu voltei pro Brasil com 13 anos. E eu achava que eu era gorda. E eu tive bulimia. Porque eu achava que eu era gorda. E aí eu ficava tentando, se eu comia eu me sentia culpada. Eu só comecei a perceber que eu era magra no Brasil, porque as pessoas ficavam, nossa, mas você é muito magra. Nossa, mas você é muito magra mesmo. Nossa, o que é mais fino? O fio de cabelo ou a Vanessa? E aí, tipo, sempre teve esse choque, assim. No Japão, eu não era bonito o suficiente para um padrão japonês. E no Brasil, tipo, eu não era branca. Então, tipo... porque eu acho que na nossa geração... Quer dizer, nossa não, eu tô falando como se a gente tivesse a mesma idade. Mas eu acho que tinha a valorização da gostosa, né? Sim. Da curva, do peito, da bunda, né? E a gente era tábua, né? Existia esse termo, tá? Será que os adolescentes usam? Hoje? Deve acho ser que... outro nome em inglês, zoeira. É porque tudo é inglês. Porque eu lembro que era tábua, né? Era tábua, não tem peito, não tem bunda. Durante um tempo eu ficava meio assim, com mágoa disso, mas hoje eu não. Eu vejo assim na loja também que a gente trabalha muito essa questão da autoestima. E muitas mulheres se escondem atrás do preto, com roupa é preto, né? E a desculpa é, preto combina com tudo, porque preto não sei o quê. Mas, na verdade, eu percebi que isso é um disfarce. E muitas mulheres, elas sentem, assim, que nem a questão dos produtos de cabelo, que moda não é pra elas, né? Que é tipo assim, eu não tenho... Não é que eu não tenho esse direito, mas moda não é pra mim. Só que, na verdade, é o contrário. Moda é pra todo mundo, maquiagem, nananana. E eu vejo a gente cresceu bastante com... Eu vejo um fluxo maior de clientes amarelas. E elas me trazem isso, que eu acho que devem trazer pra você também. Tem a ver com essa questão de não ser vista, ou de se esconder mesmo. Você vai ficando na coisa de coadjuvante, né? Você vai ficando meio que... É o que você falou de meio que ir pra trás. Eu não sei se essa parte que a gente gravou, tava conversando antes. Mas é meio isso, você fica assim... Ai, quanto menos atenção eu chamar, melhor. Aí você veste preto. Vou me maquiar, vou colocar roupa assim, vou ficar aqui, né? E aí você vai sumindo. Tipo, e é louco porque são coisas externas. Você pensa, ai, que besteira. Que diferença vai fazer? Como você tá usando o cabelo, se você se maquiou, que roupa você tá usando. Mas essas coisas também fazem parte da autoestima e de quem você é. Isso, Então, tipo, você vai se anulando. Você vai se anulando. Então, nessa coisa do cabelo, voltando à questão do cabelo do meu filho, a gente ia lá, mas eu queria assim, como é que eu faço pra ele ter orgulho de quem ele é? Porque, assim, é a vivência, não é tipo, tem orgulho de quem você é. Não é assim, né, gente? Não, e é cruel você falar pra criança, o meu filho, ele é muito bom, porque ele fala o que ele pensa. Então, eu falo, não, porque quando ele fala alguma coisa do cabelo... ou alguma coisa física, a mãe fala, o pai fala, filho, mas você é lindo. A avó fala, ai, mas você é lindo. Porque a gente realmente acha lindo.
Mas ao mesmo tempo, é uma forma. Eu pensei que eu tô fazendo a mesma coisa daquela amiga que falava assim: você não pode reclamar. Tá. É um jeito de você calar a Uhum. criança. Nem é consciente, mas eu falei, eu acho que eu não tô deixando ele. É, Se é, expressar, deixando ele entender, eu e ele, que realmente é uma questão. E tudo bem você não se sentir assim, né? Então, assim, aí é um processo. Aí você traz ele em cabeleireiro coreano, dá pra ir em outro, ele vê que existem outros, que o cabelo pode ser de vários tipos. É, rodar mais nessa situação, que hoje a gente tá num ponto, que é a construção que eu falo, que ele quer vir. Entendeu? Mamãe, marca lá, vamos cortar, sabe? Aí eu falei, gente, tem outro salão. Vamos lá, vamos não sei o quê. Aí você faz todo a parte de cultura, já que veio aqui, aí vai no restaurante, vai no mercadinho, vai não sei o quê. Isso vai criando uma situação que você fala, é legal ser quem eu sou. Nossa, Tem altos e baixos, né? Porque aí tem uma hora, aí você vai na escola, porque aí você não tá nesse mundo. Você vai em outros espaços, que aí você ouve uma coisa, aí dá 3 passos pra trás. Aí 1 passo pra frente, 3 passos pra trás. E eu entendi que é assim, que vai ter que ser assim, né? Você não vai e resolve, né? Que nem a gente. Foi resolvido, tô super bem comigo. Não é assim, né? Você vai, tem uma conquista, volta 2. E tem um lance também que birracial tem. É complicado, porque eu lembrei que eu não vou citar o nome do lugar, mas, tipo, a gente entra muito em muitas questões, assim, dos dois lados, porque a gente não é nem branco e nem é amarelo. Então, sempre parece que, tipo, eu não sou amarelo o suficiente, mas eu também não sou branca. Então, o que que eu sou, né? Aí, uma vez, me chamaram pra... Acho que faltou... não tinham modelos asiáticas para ser modelo de maquiagem. E aí uma das meninas me conhecia e falou assim: ai, as modelos faltaram, tem como você vir para uma aula? Tipo, eu fui, né? E nessa época eu era super assim, tipo, eu não tinha nenhuma questão assim, mais comigo mesma, né? E esse dia, assim, a maquiadora que fez a maquiagem em mim, ela me destruiu. Porque ela tava esperando uma pessoa com um fenótipo bem forte, amarelo, assim, tipo vocês, né? E aí chegou eu que sou birracial, ela não sabia me maquiar. Em vez de ela assumir que, tipo assim, você é diferente, você não. Eu não consigo fazer o seu olho. Ela fez pra mostrar pra aula e no fim ficou uma porcaria. E aí ela virou pras alunas, assim, uma sala com, sei lá, 15 pessoas. Então. Começou a jogar a culpa em mim, tipo, Que é o que não chama de ficou experiência do bom salão. porque o olho dela, não sei o que lá, não sei o que lá, não é tão puxadinho. Nossa, odeio essa palavra. E tipo, porque não é puxado o suficiente, aí eu fiquei tipo. Aí eu entrei no Uber já tirando toda a maquiagem, assim. Aí eu cheguei contando pras meninas e, nossa, ficou horrível. E depois eu ainda fiquei me sentindo mal, que eu fiquei, puta, todo mundo me conhece como a cabeleireira asiática. E tipo, eu não sou asiático o suficiente pra fazer uma maquiagem asiática, sabe? Então tem muito essa questão também entre os birraciais. Nossa, você falou isso, eu pensei, será que eu já fiz isso? Mas eu acho que não. Mas tá vendo? Aí a gente vai Tipo, meio que... será que eu já... Aí você começou a contar e, nossa, será que fui eu? Será que eu comecei a pensar, mas eu, tipo... Não me lembro. Porque são... Eu acho que pra menina é muito cedo, né? Porque, por exemplo, você tem a festa junina da escola. As meninas começam a se maquiar. E aí você vê que se você passar sombra, não vai ficar igual. Eu acho que o primeiro drama é lápis preto. Ai, pra mim é sombra, gente. Eu tenho um trauma com sombra até hoje. Eu sou ainda contra a sombra, sabe? Assim, é difícil esse negócio do... Até onde ir. Até onde ir. Eu lembro que pra mim a virada foi na época que eu trabalhei fazendo produção de moda em revista. Porque a gente tinha que fazer o casting dos modelos, fazer a produção da roupa e também buscar o maquiador. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com vários, assim, né? Muito legais. E aí tinha um que pra mim foi... Eu lembro que maquiava as modelos, tudo.
E aí sempre entre focar, né, montar o estúdio, tinha um tempinho. E aí um dia ele falou: "Ah, por que que você não passa um lápis azul?". E aí ele foi lá e ajudou, assim, sabe. Eu falei: "Nossa, até que ficou bom", né. Então acho que vai abrindo uma porta. São pessoas que vão aparecendo no seu caminho, que tem as que te deixam mal, mas tem umas que falam: "Ah, existe essa possibilidade, dá pra eu fazer não sei o quê". E eu acho que foi o primeiro maquiador que me viu não como uma como exótica, porque geralmente quando maquia asiática, até em campanhas publicitárias, é a pessoa que tá com a sombra colorida, é a pessoa que tá. Eu lembro, assim, de sair montada de salão, né, gente? E a pessoa achar lindo. Posso tirar uma foto? Nossa, ficou lindo! E aí o batom é sempre de geisha, Vira meio sempre. zoológico, assim, né? É um Tipo, zoológico. é. E entre a nossa área, assim, de cabelo, tem muito. Eu vi isso muito na época que eu tava no Sorro, né? Quando eu ia cortar o cabelo, eles queriam fazer o cabelo mais louco possível, Aham. como se. Assimétrico, Como né? se eu É. quisesse Uhum. aquilo. E aí eu lembro que teve uma vez que eu trabalhava em um salão assim, não vou citar nome, tá? Uhum. Mas era um salão desconstruído e bem Uhum, moderno. uhum. E na época eu tava numa fase assim, eu quero ser meio, sei lá, Gisele Bündchen, sabe? Uhum. Tipo, nada a ver, mas tipo, quero ter o cabelão e fazer babyliss. E eu sempre tive uns cabelos meio maluquinho, né? E aí um dos meus amigos virou e falou assim: "Nossa, o que que aconteceu com você? Você é tão Love Fox e agora você tá tão normalzinha". Uhum. Tipo, é como se fosse uma obrigação Aham, minha aham, ser aham. meio mais Aham. pra Love Fox na época que ela era adolescente do que, sei lá, eu ter um cabelo normal, sabe? Uhum, uhum. Então é complicado. É, porque eu acho que aí vem de novo essa coisa do estereótipo da É, asiática, né? Ou a gente é nerd, ou a gente é super moderna. Assim, com a ponta é. colorida, né? Com meio. Gente, é muito confuso, porque eu mesma, assim, nunca fui super emo, tal, mas eu pensava: "Ai, eu não quero parecer que eu sou aquela asiática quietinha Uhum. e boazinha", que no final é o que eu sou mesmo, mas não porque eu sou asiática, fico na minha, tipo. E aí eu pensava assim: "Não, quero parecer mais rock and roll, tal", mas porque, tipo, eu não queria ser associada. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem esse negócio de: "Ai, asiática tem que ser bem exótica, né", tipo, Uhum. tipo, como que a gente faz pra se gostar no meio disso tudo? Sendo que Porque tem muitas. Tem essa coisa do estereótipo. Eu lembro de uma chefa que eu trabalhei, estava subindo escada. E aí é sempre assim, como a gente tem o estereótipo da tábua, estava subindo escada, ela falou assim: "Até que você tem bunda pra uma ah, japa". Você fala: "Ah, não", né, é tudo. Então é isso, né, não é proposital, mas são esses sinais que você tá vendo, você fala: "Mas tem alguma coisa de errado?", e a né. gente acabava assim, né, se sentindo bem quando faziam comparações, tipo, como você estava falando, tudo que era asiático acabava sendo visto como coisa ruim, feia. Uhum, Hum. uhum. E aí se falava: "Ai, até que você tem bunda. Nossa, Você fala: você é "Nossa, eu tô bonita pra bem". uma Ai, É, asiática". nossa, falam é, muito Porque, isso. tipo, meio que querendo dizer, porque você tem traços mais ocidentais, sabe ocidentais. esse tipo de É. coisa? Uhum, uhum. E aí eu fico pensando, é uma coisa também que eu falo toda vez que eu falo sobre autoestima e tal, que quando eu era mais nova, eu morava em Petrópolis, que é interior do Rio, Uhum. mas na minha cabeça o ideal de beleza era ser surfista, Uhum, bronzeada, uhum. cabelo, né, tipo, Uhum. ondulado de praia, não sei o quê. Olha a minha cor, gente. Tipo assim, e eu, assim, forçava a pegar sol. Não sei nem como é que eu ainda tenho pele hoje, porque assim, eu tomava tanto sol, eu ficava muito, muito, muito bronzeada. E agora eu vejo, nossa, tipo, nada a ver, assim, não porque, tipo, sei lá, hoje eu penso assim, que, como você estava falando, né, ser birracial, então, tipo, eu acho, não sei, talvez hoje você se sinta confortável em algumas situações de ter um lado mais asiático, às vezes ter um lado mais ocidental. Pra gente que tem o rosto asiático, meio que a gente é obrigada, entre aspas, Uhum, a pertencer ao lado mais asiático. uhum, E hoje vendo as os jovenzinhos, assim, eu vejo, nossa, eles são muito mais abrasileirados do que eu. uhum, E não uhum. é nem questão de nascer no Brasil ou não, mas, tipo, pelos meus pais, terem me criado mais coreano. É, porque eu acho que aí tem uma outra, camada, que eu acho que Sim, a Sá também pode se é a coisa do imigrante, sim. que eu acho que isso é muito forte, né, gente. E aí eu vejo várias situações muito comuns
com filhos de imigrantes de outras nacionalidades, etnias, tarará. Porque eu acho que essa coisa do filho do imigrante, generalizando, tem a questão da grana. Também. Tem isso, eu acho que as mais novas são mais abrasileiradas, tem, mas porque já é outro patamar de É diferente. interação, não, de integração, né? Sim. Então, acho que tem. Não, fora que hoje já se fala mais de K-beauty, É. K-pop, outra coisa, gente. Hoje é legal levar os amigos no restaurante coreano e tal, mas, tipo, quando a gente era mais nova, não. É. Eu tenho um trauma De comida? de comida, porque assim, a minha mãe casou com meu pai, ela namora com meu pai desde os 16 anos, então ela aprendeu tudo, assim, pra agradar, sabe? Ela sabe fazer sushi. Então, a minha casa, mesmo sendo a minha mãe sendo branca, tipo, tem sushi, o nosso arroz é na panela de gohan, e tem a questão também que ela viveu muitos anos no Japão. Então, tipo, ela estudou confeitaria japonesa. Então, a comida na minha casa é nipo-brasileira. E acho que quando eu era adolescente, ela fez uma festa de aniversário. E aí ela falou, chama seus amiguinhos, né? Até já sei o que aconteceu. Aí eu super feliz, né? Chamei o pessoal e tal. Aí, tipo, eu vi que o pessoal tava cochichando e tal, mas, né, tudo bem, era minha festa. Quando chegou na escola, gente, tava todo mundo tirando sarro, porque na minha casa tinha sushi. Eu aposto que hoje em dia eles pagam, tipo, milhões pra comer um sushi ruim, que na minha casa era de graça. E eles alopraram até, assim, porque tinha sushi, manju, tipo... E, nossa, então isso daí traumatizou muito. Então, por muitos anos, assim, quando alguém me perguntava, você gosta de manju? Eu amava. E eu falava, eu não, eu tenho cara de que gosta de comida japonesa, se liga, sabe? Então, meio que eu tentava, tipo, até as coisas que eu realmente gostava, eu não assumia. Eu deixava bem guardadinho, assim, tipo, se eu comia, eu comia escondido. Pra ninguém achar que eu era bizarra, né, exótica. Pra você não ter que se encaixar ali na... E também hoje eu penso também que é um jeito de você, como fala? É uma coisa de segurança. Eu acho que, na verdade, eu vi aquela escritora do Pachinko, sabe? Ela fala Minjin Lee, eu acho. Minjin Lee. Que ela falava que ela se sentia muito mal porque não falava coreano direito. E aí ela falava assim que hoje ela entende que é um jeito de proteção, porque a gente teve que. Pra gente ser aceito, a gente teve que se aculturar. Não é porque. E durante muito tempo eu achava que era uma falha minha. Que era, nossa, eu acho que eu sou meio burra. Por que eu consigo aprender as outras línguas e não consigo aprender Eu tenho isso até coreano? hoje. Eu também tenho. E isso é comum, sabia? Eu vejo várias pessoas que são filhas de imigrantes falando disso. Porque a gente na escola aprendeu que não era legal ser o que a gente era. Também tem Que a gente comia. assim. Não, e o que a gente comia. Porque você comendo na sua casa é normal. Você não é uma questão. Mas aí, quando você abre e sai pra sociedade, enfim, que não é parecida com você, vira uma questão. Esse negócio do lanche, eu acho que todo mundo passou. E meu filho passou. E não foi uma pessoa que zoou. Foi uma pessoa que falou assim, deixa eu provar. Era aquele pão com feijão azuki, né? Ele ama. Levava pra escola, nunca... Aí um dia eu fui buscar na escola e falei assim, mamãe, não manda mais. Aí eu falei, eu já sabia, né? Mas eu dei uma de songamonga, porque eu falei, bom, é um trauma meu, talvez não seja o trauma dele, não sei o quê. Aí eu fiquei, o que aconteceu? A história foi a mesma, entendeu? Ai, não, ele falou que, meu filho, você gosta tanto. Eu falei, não, eu como em casa. E aí é isso, aí você começa a comer escondido. E aí ele falou, mamãe, eu quero levar coisas que a gente não come em casa. Quero levar pão com presunto, sei lá, peito de peru e queijo branco. Super white. Assim, o lanche mais white ever, né? E aí, assim, dentro de mim eu falava assim, não, vai levar kimbap. Mas daí eu falei, isso foi o que minha mãe faria. Eu falei, não, tá bom, então vamos levar. Aí eu comecei a comprar o pão. Até que chegou um momento que as crianças... Aí tava na moda levar o Kim, agora entre as crianças... Só pra comer assim de um snack, um salgadinho. Que aí ele viu um amigo branco levando, não sei quem. Aí um dia ele falou, mamãe, acho que eu vou levar. Aí eu fiz o kimbap, tarará, levou. Mas aí também tem a outra coisa da moeda, que ele sacou, ele falou, mamãe,
Quando meu amigo leva o Kim, ele não sabe que é branco ou não branco, mas ele falou assim, ele não tem essas palavras, né? Mas ele falou assim, quando meu amigo leva é legal, quando eu levo é eca. Vocês entendem o que eu tô Sim. falando? Então a gente que é dona do Kim, gente. entendeu? E tem um lance também que até quando você leva alguma coisa que é daqui, por você eles já associarem você com alguma coisa que não é normal, eles já fazem eca. Porque eu lembro que eu já perguntei pra várias pessoas, ninguém consegue lembrar o que que era isso, mas tinha um doce que meu pai gostava, que ele era como se fosse, sabe, salgadinho da Elma Chips? Só que dentro ele tinha uma camada de, tipo, como se fosse um chocolate. Ai, eu lembro. sabe? Era um É um tubinho. tubo, você Era, lembra? eu lembro, Eu amava aquilo. Eu acho que o símbolo era um bebezinho, não Acho que sei. era. Nossa, Ai, vocês falando. tá, lembrando, pô. era tipo, tinha de morango. Isso, Eu lembro, e eu lembro. amava aquilo com todas as minhas forças. E meu pai que gostava. E aí, eu gostava do de morango. E uma vez eu levei aquilo pra escola e ficou todo mundo, eca! Como se, tipo... E aquilo é do Brasil, sabe? Só que eu não consigo lembrar o nome, mas eu lembro que eu amava. Eu lembro disso. E todo mundo ficou, tipo, a gente tava lanchando assim, em turma, e todo mundo, ai, você é muito bizarra mesmo. O negócio que parece salgadinho, mas não é, porque ele era salgado por fora e doce por dentro. É. E já associavam você com alguma coisa que não é legal e não é normal. Eu conheço descendentes japoneses que não conseguem comer peixe cru. E aí, assim, a gente fazendo, porque o meu Instagram pessoal acabou virando uma terapia coletiva. Porque, assim, o Instagram pessoal não tem nenhuma coisa com métrica. Vocês que são influencers sabem, é dureza, né, gente? Nossa, Hoje eu consigo admirar até o influencer que fala a maior besteira do mundo. Hoje eu entendo. Porque ele tem disciplina. Postar todo dia É difícil. não é pros fracos. Continuar mesmo as pessoas falando que horrível, não sei o que, a pessoa tá lá, nossa, parabéns. Parabéns. Pode ser a maior besteira. Eu parabéns. assim, hoje eu entendo, assim, sabe? Tiro o chapéu pra pessoa. Mas por que eu tava falando disso? Por causa do peixe cru. Do peixe cru. E aí tem várias pessoas que começam. Porque aí é o que a gente fala do cabelo. Quando você fala do cabelo, eu falei, será que meu cabelo é? Então acho que quando a gente lê. Aí eu entendi o que é esse negócio da representatividade. Não é pôr um asiático no negócio. É você ver suas experiências sendo contadas. E a partir do momento que você se abre e começa a contar umas coisas, nossa, gente, eu recebo redações. Assim, é de chorar. E aí tem várias que são mais velhas, né? Que é outra geração, que elas falam assim, até hoje eu não consigo comer peixe cru. Porque aí conta uma história assim, da escola, de não sei o quê. Ela falou, eu vejo peixe cru, eu não... E é um bloqueio que, assim, talvez não seja superado. Talvez sim, talvez não, né? Não é todo mundo, mas assim, essa questão da comida, da aparência física, vai meio que moldando o que você gosta, o que você não gosta. Tipo, kimchi, pra mim, assim, eu não como kimchi. Sério? Nossa, eu adoro. Hoje eu como. Amo. Mas quando eu era pequena, eu associava com uma coisa. Eu comia em casa, mas tinha essa coisa do cheiro, né? Eu lembro que de domingo, quando eu entrei na faculdade, de domingo a gente vinha na igreja. Aí depois da igreja, como eu morava num bairro que não era. Eu morava na Moca, não era tão. Não tinha asiático. A minha família era uma das únicas asiáticas que tinham lá. Meus pais faziam um estoque de. Comida coreana? Como é que chama o nabo? Aquele taquan, sabe? Aquele nabo, né? Que cheira. Então, só de você colocar no porta-malas o seu carro, o trajeto daqui até em casa tinha cheiro. A gente sabia do cheiro. No dia seguinte, eu ia com esse meu carro para a faculdade. E aí, eu buscava uma galera. Aí, eu lembro que um dia um amigo meu falou assim, nossa, parece ter um cadáver no porta-malas. Aí eu falei, é mesmo, ontem a gente foi na mercearia, sabe? Você fala, então acho que a próxima vez você tem que deixar o porta-malas aberto, sabe? São umas coisas que você fala, e eu que tô dando a carona, né? Tô buscando, tipo, então mas você se coloca na situação, então, nossa, acho que eu tenho que abrir, não sei o que, sabe? E aí você meio que, mesmo de levar em restaurante coreano, você fala, não vou levar. Até porque, eu queria comer. Eu não quero ficar explicando pra todo mundo o que você tá comendo, como é que Nem faz. explicando, procurando no Google, porque a gente também não sabe de tudo. Não sei. Ai, do que é Nem esse meus pais sabem macarrão? o que é isso. É uma raiz, mas de quê? Não sei. Não sei. Tipo, Então, essa última vez que eu fui pro Japão, eu fiquei 5 anos, né? Eu voltei
em dezembro agora do Japão e eu fiquei desde 2017 lá. E eu fui com meu marido, que é branco. E, tipo, ele sempre conviveu com amarelos. Então, ele nunca teve questão nenhuma, assim, de, tipo, de ficar me perguntando, sabe, o que que é isso? E eu tenho que falar, é mandio. Mas é assim? Não, não É tem. feijão? Ele E não tava sei o quê? acostumado já a comer e ele curte, tipo. Então, a gente... essa vez que eu fui, foi muito me reconectar e entender mais e aceitar. Tipo, aí tinha coisa que eu comia assim, eu falei, ai, nossa, eu comi isso quando era criança e eu gostava. Só que eu parei de gostar porque no Brasil não era legal. E então, agora, dessa vez que eu voltei, tipo, além de eu entender muito mais, tem esse lance de se reconectar com o seu passado, fazer as pazes, entendeu? Então, foi muito legal por essa parte, assim. E a gente experimentou tudo, igual o natô. Eu falava pra adoro. eu falava pra Nossa, eu todo mundo que eu não adoro. gostava. E, tipo, eu gosto. Hoje em dia, tipo, eu como de boa. Mas eu lembro que antigamente, quando alguém me falava assim, natô, aquele negócio fedido, eu falava, fedido mesmo. Ai, japonês come esses negócios, né? Tipo, É negócio de pertencer, né? E aí, na verdade, quando a gente faz isso, a gente também tá se machucando, né? E isso pra mim E eu vejo, assim, isso algumas vezes nas falas dos meus filhos, mas eu também não falo nada, porque isso é um processo, né? Você tem que. Não sei se é superar, aceitar. Tem que passar, gente. É um processo. Que, né? E você sabe aquele negócio do natô? Eu nem acho tão fedido. eu também não. Eu acho o kimchi mais fedido. Eu também não acho kimchi fedido. Eu não sei, Eu acho acho que é eu o tô trauma do acostumada. kimchi. Mas só falando, e sempre vem de fora isso, né? É De alguém sempre de falar que é fedido, fora. não é você É. que. Porque você tá tão acostumado, você não pensa, é fedido, não é o cheiro do negócio. Mas eu lembro que eu ficava nervosa quando meus amiguinhos vinham lá em Petrópolis. Imagina, não tinha ninguém, assim. E aí, o meu primeiro. Eu já ficava ansiosa porque eu tinha que falar que eles tinham que tirar o sapato. Ah, eu também. Porque minha mãe Nossa, eu falava, também. pode vir, mas fala pra tirar o Tirar sapato. Eu, ai, sapato. como é que eu vou falar? É. Não vou parecer cool, assim, sabe? Eu vou ter que falar pra tirar o sapato. E aí, Hoje todo mundo tira sapato. É um Tira. trend. Na Europa, todo mundo tira agora, né? é. Nossa, tipo, na Alemanha. mas faz muito sentido, gente. Muito, gente. É sujo. Eu fico com nervoso vendo Eu filme, também. seriado, a galera com sapato na cama. Ai, Nossa, nossa, eu também péssimo, tenho. ai, É não. péssimo, eu Aí tenho entra no nojo. banheiro, mas gente, você limpou a casa inteira porque você tá. E depois a gente que é sujo, né? É verdade. Sempre associam a gente com. Eles não tomam banho. E, tipo, a gente sempre tirou o sapato. Sempre o águas termais e tal. De onde que vem, gente? Quem tem o costume de Dos lembrar? banhos coletivos, né? Eu Exato, acho que ainda é visto meio como uma coisa meio, sei lá, exótica, esquisita, não sei. Esse negócio do sapato também tinha. E às vezes, adulta, talvez, você até fala, não precisa tirar, não. Sabe, assim, eu já passei por situações que falam, gente, eu tenho que falar que tem que tirar. É mais um negócio, mais um conflito, não sei o quê. E a minha mãe não, minha mãe fala, tem que tirar, né? A pessoa, tipo, vindo trazer geladeira pesada, tem que tirar o sapato. Mas hoje eu admiro essa. Hoje eu penso e falo, nossa, foi muito legal da minha mãe ter ido lá e falar assim: aqui na minha casa vai ter que tirar, sabe? Porque é isso, você tá na sua casa. Quando você vai na casa do seu amigo, a gente se comporta de acordo com a regra do seu amigo. Eu acho que até pra criança é muito legal, sabia? A criança que não é asiática, ela entender que na casa dos outros é de outro jeito. A gente tava falando desse negócio de magoar, né? E, tipo, toda vez que eu vejo. Vocês estão falando muito longe. Toda vez que eu vejo, tipo, um TikTok, um Reels de alguém asiático falando que, sabe, levou o lanche, alguém zoou e falou pra mãe que não queria mais. E aí a pessoa fala que, hoje eu tenho muito orgulho, eu sempre choro. Eu também. Então, gente, mexe com. É uma coisa muito. E aí eu lembro que nem faz tanto tempo assim. Sei lá, vou chutar uns 5 anos. Não lembro de. Gente, sou muito ruim de memória, assim. Mas aí eu lembro que eu ia ter que fazer algum trabalho. Eu acho que eu ia maquiar alguém, uma noiva, eu não lembro. E aí, não sei, ficou na minha cabeça que quando eu ia pra Coreia. E quando eu fui pra Coreia e você pegava metrô, tinha um cheiro muito forte. Uhum. E eu não sabia direito o que era, assim.
Mas aí depois eu achava que era cheiro de gente velha, assim, porque Uhum. toma uns. Hanyak, Não sei, como chama isso? Não é remédio, é tipo. aquele de ressaca, aquele o vidrinho? Não, tipo Hanyak, O não Hanyak, sei, tipo... coisas de ginseng. Sim, 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 E sim. eu associava, tipo, eu acho que é porque eles tomam alguma coisa assim, e aí fica com esse cheiro. E aí depois, não sei, eu acabei lendo uma matéria falando que como na Coreia come muito alho, acaba saindo esse cheiro, né? E aí eu associei isso. E aí eu falei pra minha mãe, hoje eu não posso jantar ou almoçar comida coreana, sei lá, porque eu vou maquiar uma noiva amanhã e eu vou ficar com cheiro. Nossa, minha mãe ficou muito chateada. E isso me marcou, Nossa, sabe? Mas hoje eu Ai. realmente. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, assim. Mas hoje eu realmente acho que solta um cheiro pela comida, sabe? E ainda é mais ou menos uma questão pra mim de tipo, não de tipo, eu vou deixar de comer. Sim. Mas eu sei que vai ficar um cheiro diferente. Então, aí que a gente entra nessa coisa, porque assim, é mercadológico, você tem boleto pra pagar, eu acho que hoje, a beleza ou sei lá, a inteligência disso, a gente entender os códigos e como vão ler a gente nos espaços. E de acordo com isso, a gente muda o comportamento. Tá tudo bem, gente. Não dá pra ficar militando toda hora. Não dá, gente. Gente, não, eu quero ser gay. Por que eu tenho que militar também toda hora? Por que vocês exigem que toda hora eu tenho que... Sabe? Por que as pessoas esperam disso? Não, gente, eu quero ser burguesa safada que paga boleto e fala besteira. Né? Por quê? Eu posso. Se eu quiser, eu posso ser essa pessoa. Sabe? Por que toda hora tem que falar coisas relevantes? Por quê? Né? Não, fica todo esse negócio. Mas essa coisa da maquiagem... Provavelmente é o que aconteceria. Você ia ficar com cheiro, não é uma coisa só. A pessoa não ia falar, mas eu ia ficar incomodada. E ela também, e aí ia selar o estereótipo, tipo, os asiáticos são sujos. Entendeu? Tipo, então tem tantas camadas, assim, tipo. Exatamente. Gente, a gente tem que ser realista, né? É isso que ia acontecer. Então, tudo bem, sabe? Tem vezes, eu lembro quando eu trabalhava com moda lá em revista, tinha uns eventos. Gente, tinha pouquíssimos asiáticos. Se hoje tem pouco, né? Eu ouvi o seu podcast com a Júlia, que ela fala que tem poucos. Naquela época, então, gente, tinha ninguém. Na Capricho tinha, mas quase não tinha. Então, você era asiática exótica. Falei, se eu vou ser asiática, eu vou ser asiática exótica, entendeu? Eu ia nos eventos, porque você vê, todo mundo vai meio... Eu ia de vermelho, ia de não sei o quê, de não sei o que lá. Porque já que eu sou a única, então todo mundo vai ver que eu estou aqui. E isso me abriu muitas portas, porque depois quando eu fui fazer entrevista em outra redação, todo mundo já sabia quem eu era, entendeu? Então a gente tem que dançar conforme... Hoje, assim, você tem que dançar conforme a música. Eu vejo, assim, de atores... pra quem é ator asiático, é difícil. Ser ator, atriz já é difícil, né? Com asiático, então você pega certos tipos de papéis, né? E eu lembro que eu tava conversando com a Beatriz, de Aféres, conhecem? Ela é atriz do Yubambu. Sim, eu amo ela. Ela é muito linda. Acho que eu sei quem é. Eu tava conversando com ela e eu acho que tinha algum casting que elas foram, enfim. E eu acho que o personagem era estereotipado. E aí os outros asiáticos que estavam lá, como via, acho que falavam assim, gente, será que a gente pega? Será que a gente não pega? Fica aquela questão. Você fala, a gente tem que pagar boleto, pega. Pega, faz o melhor estereotipado. Gente, e tudo bem. Aí vai, o pessoal, os asiáticos falam, nossa, eu odeio quando falam, né? Por que você fez? Porque isso é pior pra gente? Eu acho que na carreira, você não tá a ponto de deixar um trabalho pra trás, se você não tem esse privilégio, gente, faça o que quiser. Tá acontecendo muito comigo. Faça o que quiser. Tá no meu perfil que o meu nicho são amarelos, mas não tá nem que é amarelo, é asiático. No Japão eu cortava cabelo tipo de filipino também, indiano, enfim. Aí tá no meu perfil isso, né? Mas tem muita gente que me procura que é um nicho que eu odeio, que é de otaku. O que é otaku? Que gosta de anime, tipo... E normalmente quem é otaku tem uns que são assim, que entendem que não rola tanto esse lance do fetiche e tal. Inclusive tem uma influenciadora que ela corta o cabelo comigo e tipo...
ela tem mais de 100 mil seguidores. Então, quando ela corta, vem um monte de gente cortar o cabelo comigo. Tipo, eu vou falar não pra ela? Não, né? Não sou burra. E, tipo, vem muito dessa galera que vem com a referência... Nossa, eu fico até... Palpitação. Porque a pessoa vem com uma... Ela é branca e ela vem com uma foto de uma japonesa, de uma coreana. Da menina lá do Blackpink. Que é o contrário da gente, né? É bizarro, né? Olha só, o mundo deu... Vem com as meninas lá do Blackpink. Eu quero cabelo igual dela aqui. Quer? Vamos lá, então. Não vou conseguir te deixar coreana, mas cabelo... Gente, mas de novo, são tantas camadas, assim, e eu realmente fico tentando entender. Tipo, sei lá, hoje eu tento julgar menos, assim, eu penso, nossa, mas tá, a pessoa gosta, mas ela gosta tanto a ponto de querer parecer, mas eu também não queria parecer mais branca, sabe? Aí eu fico tentando É muito pensar. confuso. Muitas camadas, gente. É muito Lembrei de uma confuso. história engraçadíssima, gente. Ai, que vergonha. Não, conta. Quando eu era criança, eu era obcecada pela Xuxa. E não sou a Xuxa, né? Olha, né? E aí eu fui pro Japão com 6 anos. E aí a minha cabeça associou que, tipo assim, no Japão, eu era diferente das outras crianças. Porque eu não era, tipo... elas eram mais parecidas comigo do que as pessoas do Brasil. Mas eu não era elas. E eu era filha de imigrante. E aí, a gente teve uma atividade que era tipo uma baleia, né? E você tinha que desenhar você mesmo e colocar em cima da baleia. Adivinha como eu me desenhei? Como a Xuxa, loira. Loira dos olhos azuis. E aí, meu pai foi na reunião, aí a professora falou, olha, eu acho melhor você conversar com ela, porque eu acho que ela tá se sentindo diferente. Ela desenhou ela loira dos olhos azuis. Aí ele olhou assim, não, tá tudo bem, é porque ela tá achando que ela é a Xuxa mesmo. Mas, gente, ó, diz Mas muita essa, coisa. tipo, se você para pra analisar hoje, né? Tipo, É muito louco. Eu lembro na adolescência, porque, nossa, eu ficava mal. Assim, com essa coisa da identidade, assim... Tem uma situação, e ainda na adolescência é muito... Tem um monte de coisa, que não é só da etnia, né? Enfim. Eu lembro de um dia que meu pai falou assim, se olha no espelho. Olha pra sua cara. Ele falou assim... Eu não lembro das palavras certas, mas ele deu tipo um chacoalhão, tipo assim... Você não é que nem as outras. Você não é branca. Isso eu acho que... Ele não falou a palavra branca, mas ele usou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele falou assim... Olha no espelho. Você vai ver, né? E aí... E é tão óbvio, né? Porque aí você se vê no espelho, você olha. Mas eu acho que quando ele falou, nossa, eu acho que é. Eu acho que eu sou diferente. Eu acho que eu não sou que nem as outras. É meio óbvio, né? Porque todos os sinais já estavam me dando de que eu era diferente. Mas eu acho que esse dia também foi um chamado, assim. Que você falou assim... Tá, então não dá pra ir por esse lado. Vamos tentar esse outro lado, né? Sei lá, estético, enfim. Não sei. Não, é louco porque, tipo, a gente morava em Petrópolis, tinha muitos poucos asiáticos. Tinha uma comunidade coreana bem pequenininha. E depois foi se dispersando, voltaram pro Rio, pra São Paulo, sei lá. E aí a minha irmã, minha irmã mais nova, quando ela era pequenininha, ela tava com meu pai. E ela falou, olha, japonês. Só que, tipo... E o rosto do meu pai e da minha irmã, sabe? Mas é porque ela... Mas o meu filho também já fez isso. Meu filho fazia piada de japonês. Sabe aquela... Aí, com a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim... O que tá acontecendo? Eu fiquei meio confusa. Meu marido até ficou assim... Eu acho que era 1, 2, 3, cala a boca japonês. Não tem essas coisas assim? Sim. Aí a gente ficou... a gente não entendeu, assim. Tinha uma musiquinha na época da escola que aquilo foi um terror, que tava na matéria, era alguma coisa... Olha os olhos do chinês. Nossa. Ai, não, O gente. seu nome é... Não lembro, gente. Era... O seu nome é... Blá, blá, blá. Olha só como ele nada bem. E aí só tinha eu e um coreano dá até nervoso, na sala. né? Você fica até tensa. Nossa, e todo mundo, quando tinha que cantar essa música, eles cantavam mais alto e apontavam assim pra gente, Nossa, sabe? é horrível, né? Não, é horrível. Não, e sem contar que, tipo assim, era eu de asiática e esse menino que era coreano. Aí vocês são primos. Não, namorados. Vai lá com seu namorado. Tipo, gente, criança não namora. Começa por aí. Então, mas isso também é...
eu vou falar a palavra, mas é racismo também. racismo. Por que você não pode ficar com. As pessoas não te Aham. associam com um outro tipo de Uhum. pessoa, né? Aconteceu isso também com meus filhos. E também aconteceu quando eu entrei na faculdade. Hum, Porque na minha turma só tinha um coreano. hum. Então era eu e ele. Eu não sei por que no imaginário das pessoas tínhamos que estar juntos. É igual eu com o Né? menino no fundamental, tinha um menino japonês na minha sala e ele era gay. Gaysíssimo. Ultra gay. Mas todo mundo associava a gente. Ah, o Thiago ali, o seu namorado. Tipo, amiga, ele é gay. Nem se eu quisesse. Ele pode ser o meu melhor amigo gay. Aham. Mas namorado não. E, tipo, é racismo. E eu acho que pra mim teve um efeito contrário, assim, De, tipo, porque querer não se relacionar. não querer ficar com Ah. asiáticos. E o dia que eu entendi isso, gente, eu chorei. Porque eu falei, nossa, gente, é pesado. É pesado. Você acaba vendo hoje, a gente, assim, né, adulta, como a gente. Isso foi moldando várias coisas. Muito, várias suas escolhas. Sim. Uma vez eu fiz uma sequência de stories falando, eu acho que de profissão. E vários asiáticos me escreveram, porque assim, por conta do estereótipo, você tomou uma outra escolha. Então, tipo, teve uma moça que, nossa, me tocou. Ela falou assim: eu não queria ser asiática, ou de matemática, né? Então fui para humanas. Mas ela falou assim: hoje eu entendo que eu gosto de matemática. Mas é isso, você não quer ser o estereótipo da Sim. pessoa que vai bem, nananana. E aí você vai tomando outras escolhas que, na verdade, estão sendo prejudiciais para você, né? Então, essa coisa do meio mesmo, né? Que acaba moldando de novo. E como você se percebe também. Sim. Sim. Não, não sei se tem muito a ver, mas eu tava pensando aqui, você falou de receber DM e tal, e eu recebo muita DM de gente falando, de meninas asiáticas falando, eu não me achava bonita, nem me Uhum. maquiava, porque pra que eu vou me maquiar? Tipo, e eu comecei a ver você se cuidando, passando maquiagem e tal, e isso me fez pensar, É. nossa, acho que dá pra fazer. Aham, E aí a aham. pessoa começou a mudar, sabe? Então, porque você tem que ver pra você saber que é uma. Ai, gente, esse papo de clichê, parece coisa de marca, né? Que só fala agora de verdade. Mas você precisa ver pra você acreditar. Sim. Pra você ter uma referência. Eu acho que também, eu vendo seu perfil, eu falei, nossa, eu acho que dá pra fazer maquiagem. E eu acho que também tem outra coisa. A gente via, eu tô falando de mim, muitas referências de asiáticas americanas. Ou não tem uma coisa brasileira. Mesmo as coisas, as leituras que a gente tem de Sim. militância, ou mesmo parte do princípio de uma vivência americana. Quando é engraçado, né? Porque deve acontecer com vocês também. Agora tá na moda os livros também, o de coreanas, feminismo, tararara. Aí as pessoas vêm me indicar, ai, você leu? Não, gente, eu tenho que ler. Por que que eu tenho que ler o dela? Entendeu? Não. Até porque se eu ler, pode ser que eu me identifique com umas coisas. Mas tem um monte de coisa que eu não me identifico, gente. Eu nasci aqui, sabe? Tem uma influenciadora que eu acho muito engraçada. Ai, não vou lembrar o nome dela agora. Que eu vi ela falando espanhol. Uhum. Eu acho que ela é descendente de coreano. Só que ela falava espanhol com sotaque de interior de São Paulo. Hum. Tipo assim, porta, não sei o quê. E eu achava, falei, nossa, gente, é muito diferente, né? E aí eu fui ver, ela mora no Paraguai. Eu acho que deve ter aprendido espanhol depois, mas dá a entender que eu acho que ela morava no Brasil, né? Então, ela fala o espanhol com. É um pouco diferente, assim, sabe? E eu achei tão legal, porque eu acho que é a vivência da Sá, né? E eu acho que cada vez mais. Hoje tá todo mundo em todos os lugares. Uma hora você tá aqui, uma hora você tá lá, você vive aqui, você vive lá. Então, todo mundo acaba sendo meio que imigrante e entrando em contato com essas questões culturais, né? E eu acho que, mesma coisa do sotaque. Antes, eu acho que as pessoas, eu mesma via os sotaques. Ai, fala inglês com sotaque. Hoje eu não vejo. Sim. Gente, a gente via o sotaque como se fosse uma coisa, tipo, eu acho que ela não fala muito bem, Mas, gente, né? se a pessoa tá se comunicando, às vezes a pessoa tem, sei lá, PhD, tá, tipo, falando inglês com sotaque, mas tá lá, tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, sabe? Tipo,
o importante é a pessoa conseguir se comunicar. Não, e mesmo ver o sotaque sem ser coisa do defeito. E os estrangeiros mesmo, eles não se importam. Eles querem que você... se eles entenderem o que você tá tentando falar, pra eles tá tudo bem. Eu acho que é muito da gente que é brasileiro. Eu ia falar De América isso aqui Latina, eu acho. Da autoestima da América a gente já Latina. tem, a Porque quando autoestima é um baixa. americano falando português com sotaque, ai, que bonitinho, É, né? é. Tipo, Uhum. Eu lembro na Coreia, e aí você vê também que tudo tem muitas camadas, né? Por exemplo, tá, você é filho de imigrante. Agora eu vou falar do recorte coreano. Filho de imigrante coreano que nasceu nos Estados Unidos. Aí quando você vai pra Coreia, você encontra um monte de gente que é filho de imigrante coreano que nasceu em outros países. Existem muitas diferenças, e aí tem essa coisa da colonialidade, né? Você tá num país que foi colonizado ou foi um país colonizador? Uhum. Que eu lembro que a gente tava numa fila, assim, de imigração, sei lá o que era, e veio um Korean American e falou assim: aonde que é a fila dos americanos? Falei, querido, aqui você também é estrangeiro. É essa fila, todo mundo aqui. Aí você, né, aí você começa a entender, você fala, nossa, eu achava que ele era igual a mim, mas não é, né? Porque ele também vê a América Latina, o Brasil, né? E aí, quando a minha irmã foi estudar na Coreia, era isso. Você tem um momento que você se dá bem com todos os filhos de imigrantes que nasceram fora. Não, filho de imigrante nasceu fora, não, já é filho de imigrante. E aí, um certo momento, você está com os filhos de imigrantes da América Latina. Argentina, que vai Colômbia. começar- Porque aí tem uma. É um outro recorte. Sim. Né? É um outro. Não sei, lá, a cidade que você vivia no Japão tinha muitos brasileiros? Ou... Não, onde eu cresci mesmo, tipo, era eu e minha prima só. E aí depois eu fui para uma outra escola que tinha mais 3 brasileiros. Eu não tive muito contato na infância com brasileiros lá, né? Só depois de agora, essa última vez que eu fui para uma cidade que chama Nagoya, que é uma das maiores também do Japão, né? Não é a maior, tipo Tóquio, Osaka, mas é uma das maiores. Aí lá tinha bastante estrangeiro, né? E quando eu era adolescente, na minha galera, assim, tipo, eu ia muito em show, né? Todo mundo era estrangeiro ou japoneses que gostavam de ter contato com estrangeiro, que tem isso lá também. Tem os japoneses que não gostam de ficar perto de estrangeiro e tem uns que procura, sabe? Tipo aqui, não tem os que quer ficar no meio dos asiáticos, lá também tem. E aí tinha isso daí era bem engraçado. Tinha um peruano que ele não falava espanhol, ele falava português. Nossa. E aí, uma vez eu virei a gente tava brincando, assim, falou, ô, como é que fala pedreiro em espanhol, né? Aí ele, é pedreiro. Aí a gente ficou com esse pedreiro na cabeça. Aí a gente chegou para um outro, acho que, não sei se ele era boliviano, o que ele era. Aí a gente virou pra ele e falou, você é mó pedreiro. Aí ele... Aí a gente explicou em japonês, né? O cara que constrói prédio. Obrador! Aí a gente ficou tipo, mano, o peruano ensinou a gente a falar errado. Mas era porque ele estava acostumado a conviver com brasileiros. Então ele não falava espanhol, falava só português. Então, mas eu acho que hoje, se você vive a gente acaba convivendo com pessoas que a gente tem afinidade, né? Eu tô falando da vida real, assim. Hoje, pela cara de uma pessoa, você não consegue saber de onde ela veio. Sim, sim. Né? Tá tudo mais globalizado. Tudo, né? Assim, eu lembro que a gente tava vendo algum vídeo no Instagram, TikTok com os meus filhos, e eram de uns acho que asiáticos, não sei que nacionalidade, que eles tinham aberto um salão em Nova York para cortar cabelo de homem, que aí eles falavam que o asiático, o homem da geração deles, não tinha essa questão estética, era prática, então não tinha essa coisa do estilo, né? E vários homens estavam também se descobrindo que poderiam ter o estilo, ele contava isso. E aí meu filho viu passando o Instagram e eram asiáticos, ele falou assim, nossa, eles têm cara de brasileiro. Sabe? Eu achei legal, porque parecia um visu brazuca, assim, né? Asiático, mas brazuca. Então, assim, nas outras gerações mais novas, ainda bem, eu acho que ele já tem essa percepção de que pelo rosto
você pode ser de qualquer lugar. No Japão, inclusive, por causa do K-pop, tá muito na moda lá, né? E tá na moda ter salão japonês especializado em estética coreana. Então, aí bem na Nossa, é entrada muito nicho, né? aí tá escrito bem na entrada, fazemos cabelos coreanos. Aí eu sempre ficava assim, Eu acho que é tipo a coisa japonesa. eu li aquilo, eu ficava tipo assim, mas o que que é? Tipo, quando a pessoa me pergunta, né? O que que é esse cabelo coreano? Porque não existe uma linha de corte pra coreano, uma linha de corte pra japonês. Existe o corte. Uhum. E todas as escolas, tipo, saiu de uma que é, tipo, ou é a americana ou é a europeia. E todas meio que são parecidas. Tem a que é espanhola também. Então, o que que é esse corte coreano? Não é, tipo, eles só estão se aproveitando de uma modinha. É marketing. É um marketing, tipo, tem um monte de japonesa que vai nesses salões, que é tipo, é o mesmo corte do japonês, mas pra fazer o tal do corte coreano, sendo que é um corte. Mas paga mais caro porque, não, o meu corte é o corte coreano, pra ficar parecida com as meninas do K-pop. Mas, tipo, o que que é isso, sabe? É, o mundo dá voltas, né? Quem diria que chegaríamos nesse... Até hoje, às vezes eu tô, sei lá, tá no Pão de Açúcar, no supermercado, e toca, assim, às vezes eu acho que é um sonho, assim, tá indo e tá tocando uma música, você fala, nossa, eles estão falando em coreano? Você tá lá, você fala, não, pera, eu acho que eu tô... Dá um, assim, é um mixed feelings, assim, né? Você fica meio... Tem sentimentos meio... sei lá, confusos em relação a isso. Mas só pra finalizar, sabe? Onde foi que você resolveu cortar cabelo no meio dessa... Enfim. Você conta quanto tempo? Já vai fazer, acho que no total faz 12 anos que eu tô na área da beleza. Eu acho que eu tava no Japão, e aí eu trabalhava em fábrica lá, né? Eu trabalhava em fábrica, aí eu resolvi voltar pro Brasil. E lá no Japão, eu gostava muito de fotografia. E aí eu comprei todo o equipamento, porque minha ideia era vir pro Brasil e trabalhar com fotografia. E aí, eu cheguei no Brasil, fiz o curso no Liceu de Maquiagem. E, inclusive, na minha sala eu dei sorte que, tipo assim, focaram muito em... asiática, porque tinha uma outra coreana, tinha eu, mas outra nipo-brasileira e uma que tinha ascendência... Não, ela era coreana mesmo, era coreana que veio mais velha pro Brasil. Que ano que você estudou? Nossa, eu fui a turma 2, acho que foi 2011. Ah, tá. 2011, 2012. Acho que eu fui a turma 2 ou 3, bem no comecinho. Bem no começo, Aí, tipo, nessa sala, eu fiz maquiagem, comprei a maleta e tal. Não me identifiquei. Achei assim, tipo, Você nossa... chegou a trabalhar de maquiadora? Não. Eu nossa, não... aí é mó grana, né? Nossa. É uma grana. Botar maleta. Gastei horrores. Na época eu já namorava com o Sal, e aí ele, tipo, vendeu o iPhone dele pra comprar pincel, sabe? Tadinho. E aí, tipo, não me identifiquei. E nessa sala tinha outras cabeleireiras. E aí, uma delas eu perguntei, né? Eu falei, ai, cabelo, é difícil? Aí ela virou e falou assim, não. Aí ela virou, eu falei, com o que você trabalha, né? Eu falei, eu acabei de chegar do Japão, tô trabalhando com nada, tô perdida, né? Aí ela me falou do Sorro, ela falou, você quer assim? Eles pegam qualquer japonesa, vai lá no Sorro e pede emprego. E realmente, tipo, fui no Sorro, tipo, o RH ele olhou assim, eu cheguei no RH, eles olharam pra minha cara, pode começar. Tá contratada. Pode começar segunda. Onde você mora mesmo? Eu falei, em São Bernardo. E nem morava, eu morava em Mariporé, que eu sabia que se eu falasse que morava em Mariporé, eles não iam me contratar. Eu moro em São Bernardo. Aí eles, tá, então entra na unidade Vila Mariana a partir de segunda. Eu, tá. Foi assim a entrevista, né? E aí eu acabei gostando. Aí eu fui ficando e tal. Aí... eu fui ter uma recordação muito tempo depois, que quando eu era criança, eu já gostava de cabelo. E eu tinha a minha madrinha, que também é japonesa, ela tinha uma filha que era do Sorro de Santana. E eu lembro dela com uns cabelos doidão, assim, eu achava ela o máximo. Falei, nossa, quando eu crescer eu quero ser descolada que nem ela. E então eu já queria,
Só que eu lembro que uma vez eu sugeri, né, na minha família, assim, e se eu for cabeleireira? E aí a minha avó falou, você é louca? Tipo, vai ficar... você é japonesa, inteligente, né? E você vai virar cabeleireira como se fosse uma coisa ruim, sabe? E aí eu desisti por isso. Falei, não, tipo... é verdade, né? Eu sou japonesa, então eu tenho que, sei lá, fazer letras japonês-português. Eu cogitei, tá? Fazer letras japonês-português. Mas aí, no fim, foi isso. E, tipo, no decorrer dos anos, assim, quem me procurava, a maioria eram amarelas. E aí, hoje em dia, meio que... Não é que... Eu não falo que, assim, eu sou especialista. Porque eu não acredito que, tipo... Não acredito, porque a linha de corte que a gente segue é a europeia e a americana. Então, eu acho que corte é corte. Uma pessoa que ela corta um cabelo, o seu, ela tem que cortar... Ainda mais aqui no Brasil, tem que cortar o afro, tem que cortar tudo. Então, não diria que eu sou especialista, mas é que as pessoas que me procuram, a maioria são amarelas, entendeu? Mas meio que foi indo assim, entendeu? Não foi Mas acho que no final você acaba virando especialista. Eu acho que sim. Porque de tanto no dia a dia, assim, quando alguém me pergunta, você é especialista? Aí eu fico meio assim. Você tem que falar, não, mas você tem que falar que você é. Eu fico tipo. Eu corto muitos cabelos de asiáticos, mas. Pode ser que sim. Então, mas eu acho que isso também tem a ver com essa construção, para arrematar, né? Do que a gente tem. A gente não acha que a gente tem o selo, né? Tem o aval. Mas, na verdade, a gente tem. E hoje em dia é muito engraçado que eu recebo agora DM, assim, tipo... Ai, tudo bem, eu sou branca. Eu posso cortar meu cabelo com você? Eu acho mó legal. Eu falo, olha, ela tá pedindo permissão pra cortar o cabelo com uma asiática. É muito engraçado. Ai, nossa, muito legal. E como é que faz pra marcar com você? No meu Instagram tem um link no meu perfil. Aí é só clicar lá, já vai abrir a agenda online. E é só escolher o horário que tá nessa agenda online. Ah, legal. Fala o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? @Satamura. Satamura. Da Camila. Camila com Khee. Hoje eu só vim ficar perguntando pros outros, né? É uma consultoria. Fica conversando. Aliás, já pega a tesoura. Assim. Passar meu cabelo. Passa o seu arroba, você falou. Já falou seu arroba. Então tá bom. Obrigada, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Parecia uma coisa... eu queria chamar vocês exatamente por isso. Porque essa coisa da beleza, eu acho que para mulheres como a gente, é uma coisa que eu achava que era supérfluo, né? Mas como é nosso trabalho hoje, você vê que mexe com coisas assim... tão antigas e você precisa desconstruir isso. Hoje, eu valorizo muito as pessoas que se permitem fazer isso. Porque eu acho que tem muita gente que não se permite fazer isso. De novo, parece uma frase clichê de autoajuda, né? Mas eu admiro até essa coragem de você permitir entender que o seu cabelo não é assim e... Porque é doloroso. É muito doloroso. São tantos... Você tem que... se abrir mesmo pra me mexer com coisas muito doídas, doloridas. E assim, sem julgamento nenhum, porque tem gente que consegue viver com isso sem abrir essa caixa. Sim. E tá tudo certo. Eu acho que se você consegue, tá tudo bem. Mas hoje eu admiro quem se permite, e depende da idade, porque eu recebo assim, redações de mulheres de várias faixas etárias. É muito bonito ver. É muito bonito. Você estava falando no começo do cabelo, eu não lembro exatamente a palavra que você usou. Tipo, que tem um poder, né? Nossa, muito. E eu acho que você vê outra pessoa também se aceitando, também faz você, tipo, nossa, ela tá se aceitando. Nossa, meu cabelo não precisa ser liso. Nossa, ela não fez plástica no olho pra ficar com a dobrinha. Nossa, sabe, tipo... É uma força, né? É como se fosse... É isso. É um efeito dominó bom. É isso mesmo. Obrigada, gente, pela presença de vocês.